Então, pessoal, todos bem? Vamos testar a tua cabeça de procurador? Imagine que você está numa prova da advocacia pública e você se depara com esse questionamento. Analise a seguinte situação. Ebédico é devedor tributário e sofre execução fiscal. Ajuizou embargos do devedor que pendem de julgamento. Aderiu ao refis e parcelou seu débito tributário junto ao ente federativo, razão pela qual pediu desistência dos embargos do devedor. O juiz homologou o pedido de desistência de Ebédico e, em razão do princípio da causalidade, condenou Ebédico em honorários advocatícios nos embargos em favor do ente público. A pergunta no questionamento é essa aqui. Acertou o juiz? Fundamente a sua resposta. Está aqui um exemplo muito prático daquilo que você pode enfrentar nos teus concursos da advocacia pública e eu te convido a tentar responder sem nenhum tipo de ajuda ou consulta. Essa tentativa vai fazer com que você possa, nesse caso, codificar muito melhor na sua memória de longo prazo o que eu estou para te explicar agora. Perceba que é um enunciado que envolve direito administrativo, direito processual civil, direito tributário, que são três disciplinas que compõem o núcleo duro dos concursos da advocacia pública. E dentro dessas disciplinas, e principalmente na parte de direito tributário e processo tributário, nós temos execução fiscal. A execução fiscal, só para você ter uma ideia, só em 2024 eu já analisei 5 com essa agora, decisões da jurisprudência do STJ que envolve diretamente a execução fiscal e, portanto, o processo tributário. São as decisões número 16, 45, 48, 52 e agora 56, de análise da jurisprudência do STJ que estão no Clube Cabeça de Procurador. Se você quer fazer parte do Clube Cabeça de Procurador, veja o primeiro comentário fixado nesse vídeo. Muito bem, essa decisão, ou a decisão que resolve esse enunciado, está veiculada no informativo 813 do STJ e nós vamos efetivamente passar a análise dela agora. Ebédico, portanto, ele aderiu ao refis e parcelou o seu débito tributário. Para isso, ele teve que pedir desistência dos embargos do devedor. Essa desistência gerou a condenação de Ebédico em honorários advocatícios nos embargos. Esse é o enunciado e o seu examinador pergunta se acertou o juiz e pede para que, obviamente, você fundamente a sua resposta. Bom, para que você possa responder esse questionamento, eu imagino que você tenha que desenvolver, questionamento desenvolvido de forma completa, 2 pontos, 2 partes extremamente importantes. A primeira delas diz respeito a explicar ao teu examinador o que é refis e qual é a sua natureza jurídica. Para isso, você tem que passar por esses pontos aqui, ó. O refis é um programa de recuperação fiscal que incentiva contribuintes em débito com a fazenda, e essa fazenda pode ser fazenda municipal, estadual ou federal, depende da lei que institui o refis de cada ente federativo, e esses débitos eles podem estar inscritos ou não em dívida ativa. E o incentivo desse programa de recuperação é para o pagamento à vista ou parcelamento dos valores com condições especiais, especialmente no que diz respeito ao livramento de juros e multas que incidem sobre o débito. Então, nesse caso, é para isso que existe o refis. O refis é, em outras palavras, e aí tecnicamente mais apurado, é uma solução administrativa para a cobrança do crédito tributário. A sua natureza jurídica é, portanto, de transação tributária, ou seja, trata-se de acordo com concessões mútuas entre contribuinte e fazenda. Nós vimos aqui em cima que esse programa de recuperação fiscal envolve, nesse caso, créditos tributários inscritos ou não em dívida ativa, e para os inscritos em dívida ativa, existe a possibilidade, inclusive, de já existir cobrança através da execução fiscal. Por isso que digo que se o crédito tributário já se encontra em cobrança na via judicial da execução fiscal impugnada por embargos do devedor, há reflexos importantes e um desses reflexos é justamente aquele que prevê o nosso enunciado no que diz respeito aos honorários. Então, muita atenção a esse ponto. Como a natureza jurídica do refis é de transação tributária, portanto, acordo com concessões mútuas, normalmente uma concessão que o contribuinte tem que fazer para a adesão ao programa é justamente a desistência dos embargos do devedor com renúncia ao direito, e nesse caso ele faz isso demonstrando em juízo que está desistindo dos embargos e, portanto, renunciando o direito sobre o qual se funda a ação, justamente para fazer parte do programa de recuperação fiscal. Então, nesse caso, normalmente, uma das condições para adesão ao refis
é a desistência, com a renúncia ao direito, dos embargos do devedor ajuizados em decorrência das execuções fiscais dos créditos tributários sujeitos objeto do programa de recuperação fiscal. Então, nesse primeiro ponto, nós estabelecemos exatamente o que é o refis e qual a sua natureza jurídica e qual é o reflexo que ele tem, nesse caso, sobre exatamente a desistência dos embargos do devedor. E aí, no segundo ponto, nós temos que desenvolver justamente a relação do refis com os honorários advocatícios quando há esse reflexo nos embargos do devedor, que é justamente o objeto do nosso enunciado. Aqui você precisa ser detentor, detentora do seguinte conhecimento: no refis, pode haver, no cálculo dos valores devidos pelo contribuinte, a inclusão da parcela devida a título de honorários. Presta atenção nessa expressão, pode haver. Eu vou ter que te explicar um adendo daqui a pouco. A partir dessa análise, ou seja, da inclusão da parcela devida a título de honorários por parte do contribuinte no cálculo do refis, a partir dessa análise, o STJ tem uma decisão que resolve o nosso enunciado, e essa decisão está justamente plasmada no informativo 813, nesse julgado. O STJ disse assim, ó: havendo a previsão de pagamento na esfera administrativa dos honorários advocatícios na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba. O STJ, por meio dessa decisão, praticamente resolve o nosso enunciado. E aí, pegando simplesmente essa decisão e voltando para o nosso enunciado, a resposta é a seguinte: acertou o juiz quando condenou Ebédico ao pagamento de honorários quando da desistência dos embargos do devedor por adesão ao refis? A resposta aqui é depende. Se esse refis de Ebédico, no cálculo daquilo que é devido à fazenda, por parte de Ebédico, está inclusa a parcela de honorários advocatícios, essa condenação aqui em honorários é bis in idem, portanto o juiz errou. Se nesse cálculo do refis essa parcela não está inclusa, ou seja, a parcela devida à fazenda a título de honorários, então o juiz acertou, seria essa a fundamentação da resposta. Contudo, presta atenção nesse final, porque o STJ tem um tema de jurisprudência de número 400. Presta atenção, porque aqui em cima eu disse pode haver, no cálculo dos valores devidos pelo contribuinte à fazenda, a inclusão da parcela de honorários. Mas o tema 400 do STJ, que é um tema exclusivo para a União, leia-se Fazenda Nacional, diz assim: a condenação em honorários advocatícios do contribuinte que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, leia-se União Federal, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, portanto refis federal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1025 de 69. Esse encargo recebe o nome de encargo legal e dentro do cálculo deste encargo está a parcela devida a título de honorários advocatícios para a Fazenda Nacional. Então, nos cálculos de recuperação fiscal, ou seja, nos cálculos dos valores devidos à Fazenda Nacional, leia-se União Federal, a título de refis, recuperação fiscal, os honorários advocatícios estão inclusos em razão da inclusão do encargo legal do Decreto 1025/69. Então perceba que o tema 400, ele já diz que os honorários advocatícios estão inclusos no refis federal em razão da aplicação do decreto-lei e do seu respectivo encargo legal. Então, eu disse pode haver no cálculo dos valores devidos pelo contribuinte a inclusão da parcela devida a honorários, isso vale para estados e municípios. No caso da União, o encargo legal que no seu cálculo, no seu cômputo, nesse caso, tem o valor devido a título de honorários, no tema 400 do STJ, que é exclusivo para a União, ela nesse caso, não pode ser beneficiada pela condenação em honorários advocatícios por desistência de embargos do devedor em execução fiscal federal, quando o contribuinte adere ao refis e, portanto, pede desistência e renúncia do direito nos embargos do devedor, em razão do tema 400 do STJ, porque nos cálculos do refis da União já existe um encargo legal e nele está contemplado os honorários advocatícios. Presta atenção nisso.
Portanto, para estados e municípios, é preciso ver a lei do refis e o cálculo daquilo que é devido ao contribuinte. Para estados e municípios, se no cálculo do refis do contribuinte estiver inclusa a parcela devida a honorários, então os honorários, pela desistência dos embargos do devedor, não podem existir sob pena de estarmos diante de bis in idem. No que diz respeito à União, não é que possa haver. No que diz respeito à União, há, justamente por conta do tema 400 do STJ. Então, em razão do nosso enunciado, nós teríamos a seguinte resposta: para a União, o juiz errou, porque para a União o encargo legal já contempla o valor devido a título de honorários e, portanto, no que diz respeito à União, não há condenação em honorários nos embargos do devedor que foram desistidos com renúncia ao direito em razão de adesão a refis federal. Para estados e municípios, a resposta é depende. É preciso saber se existe no cálculo daquilo que é devido a título de refis por parte do contribuinte, se nesse cálculo estão inclusos os honorários advocatícios. Se estiverem inclusos, os honorários dos embargos desistidos não são devidos. Se não estiverem inclusos, os honorários nos embargos desistidos são devidos. Essa é a resposta completa para o nosso enunciado, por isso que fiz questão de falar somente em fazenda e não estipular qual fazenda, ou seja, eu não disse no enunciado se estamos diante da fazenda estadual, federal, municipal, e aí, nesse caso, você precisa responder de forma a adequar a sua resposta para qualquer tipo de ente federativo que esteja, nesse caso, celebrando com esse contribuinte ebégico a transação tributária por meio da recuperação fiscal ou do programa de recuperação fiscal conhecido como refis. Muito bem, decisão muito importante, muito interessante do STJ, pronta para ser cobrada nas tuas próximas provas de procuradoria. Pela sua atenção, obrigado, forte abraço e até os nossos próximos encontros.